Olá, meus queridos, mais uma vez aqui, terça-feira, para apresentar a segunda aula, que é a aula de quê? De redação, tá? Uma coisa muito importante hoje que a tia vai falar, a nossa aula de redação vai ser no nosso livro didático, tá? Tá escrito aqui na disciplina redação, mas ela está no livro didático de português. Não esqueçam, no livro didático de português, na página 143 a 145, tá? A nossa aula de hoje vai ser gêneros, leitura e gêneros textuais, tá? E o nosso assunto, o nosso conteúdo vai ser sobre o poema, né? Nós já estudamos, quando começou as aulas, lá no início, nós estudamos sobre o poema. Nós já aprendemos que o poema, ele é apresentado por estrofes e versos, não foi isso? Muito bem. E vamos dar continuidade hoje, não esquecendo de colocar a data no livro didático e colocar em cima, lá em cima, na primeira página, na página 143, aula de redação, tá? Não esqueçam disso. Não procurem essa aula em outro livro. É no livro didático de língua portuguesa, certo? Bom, vamos lá. O poema. Mas o que é o poema? Bom, o poema é um texto que apresenta uma linguagem que emociona, que toca a alma das pessoas e as faz refletir de modo diferente. O poema é geralmente organizado em versos. Lembram? Muito bem. Mas o que são versos? Versos são cada linha do poema. E o conjunto de versos é chamado de quê? De estrofe. Não foi que a tia falou no início da aula? Bom, o poema ele é composto de versos e estrofes, tá? Vamos lá. A nossa aula é curta, tá? Não vai levar muito tempo. Porém, eu quero que vocês prestem bem atenção. O que é poema, tá? E o que são versos e o que é estrofe, tá? Muito bem. Vamos lá. Leia o poema. Esse poema, ele está lá na página 143, tá? Tá aqui. É o mesmo poema. O autor do poema é o Nilson José Machado, tá? E o poema, ele é muito... Os autores dos poemas, eles falam muito sobre a importância do sentimento, né? Como nós já vimos, ele fala de coisas emocionantes, tá? E esse poema está falando um pouco sobre a cidadania. Eu não vou ler o poema, tá? Eu não vou ler o poema, porque vocês vão ter que ler. Se a tia ler, vocês não vão querer ler depois para resolver as questões seguintes, tá? Vocês vão ter que ler, entender, interpretar, para que vocês possam resolver as questões. Na página 143, ele tem um vocabulário, né? Vocabulário, aí com as palavras destacadas. E vocês vão precisar ler esse vocabulário para resolver as questões, tá? No vocabulário vocês vão ter o significado da palavra à toa, cidadania, gestos e semear. Todas essas palavras, elas estão destacadas no texto, tá? Vocês vão ler o texto e ver, observar e saber interpretar o que essas palavras significam, certo? Como eu falei, eu não vou ler o texto, vocês vão ter que ler para poder resolver
as questões seguintes, tá? Vamos lá. A atividade vai da página 144 a 145. A página 146 não resolvam, gente, tá? A página 146 vai ficar para uma próxima aula, tá? Para não ficar muito extenso essa atividade, já que vocês tiveram uma aula de matemática e agora de redação, para que não fique muito extenso a aula de hoje, certo? Bom, as atividades trabalhando com as palavras do texto. Como eu falei, vocês vão ler o texto, observar as palavras que estão destacadas e resolver as questões seguintes. Vamos lá. Na primeira questão, encontre no caça-palavras o sinônimo das palavras abaixo. Quais são as palavras que estão abaixo dessa questão aí? A palavra gesto, semear e à toa, né? Vocês vão procurar o sinônimo e circular no caça-palavra. Não é o antônimo, tá? É o sinônimo. O antônimo é o significado contrário, tá? Vocês vão procurar o sinônimo, certo? Vamos lá na segunda questão. Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras ou expressões destacadas pela mais adequada do vocabulário do texto e faça as modificações necessárias, tá? Vocês vão reescrever as frases aí. Bom, a letra A, vou dar só o primeiro exemplo. Ele me viu de longe, fez alguns acenos e sorriu. Qual é a palavra que está destacada aí? É a palavra acenos, né? Aí vocês vão lá no vocabulário e vão ver o significado da palavra acenos, não é isso? Muito bem. Se não tiver no vocabulário, vocês vão ter que procurar o quê? Um dicionário. Quando uma pessoa está acenando para a gente, que ela não está falando, está só acenando, o que nós pensamos? Aquela pessoa está fazendo? Pois é. Aí vocês vão substituir a frase, tá? As frases abaixo, né? Que são 3 frases que tem aí, tá? A, B e C. Na terceira questão, vocês vão escrever frases com cada palavra do vocabulário. Quais são as palavras do vocabulário que tem aí? Gesto, semear, cidadania e à toa. Não é isso? Muito bem, vocês vão escrever frases ao lado usando essas palavras, tá? Eu gosto muito de passar para vocês escreverem frase. Por quê? Porque vocês vão criar na imaginação de vocês, cada um tem uma imaginação diferente, né? Então, vocês vão criar usando essas palavras, tá? Quarta questão. Observe os trechos do poema e substitua a palavra ou expressão em destaque por sinônimo, tá? Bom, vocês vão ler as estrofes do poema e vão ver qual é as palavras, no caso, que estão em destaque, que estão com a letrinha azul. Aí, vocês vão escrever aí no lado o significado dessa palavra, no caso, sinônimo, né? Bom, a quinta questão. Circule somente as palavras sinônimas. Bom, vocês vão circular, tem 3 palavras só aí, tá? Para vocês circular. Somente as palavras sinônimas, tá? Vocês vão circular 3 palavras que significam a mesma coisa, certo? Bom, como eu falei, para não ficar muito extenso,
Para não ficar muito extenso, né? A nossa aula foi só isso, a página 146. Nós vamos trabalhar em outra aula, tá? Bom, fique com Deus, continue estudando e tenha um bom dia, certo? Beijo no coração.